Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Aninha e ele é Vitor. Hoje vai ser um vídeo rapidinho, mas eu pedi pra Vitor falar, mas assim, um alerta, né? Como toda medicação tem os seus alertas, mas pra quem tá caindo de paraquedas nesse primeiro vídeo, a gente tem falado, é o assunto do momento aqui no canal, nossa experiência com a reta atrutida. Então se esse assunto te interessa, eu já convido para se inscrever no canal, deixar um like, porque isso ajuda muito quem está criando aqui conteúdo aqui do outro lado. Bom, dito isso, eu tive a intenção de fazer esse vídeo depois que eu vi um corte de não foi nem podcast, foi uma palestra do Kaminsky. Quem é do meio assim, né, principalmente do meio fitness, maromba, sabe que ele tem autoridade, né, nesse assunto. Então ele falou sobre a experiência de uma moça que errou dose da reta atrutida e infelizmente acho que foi Monjaro, não? Foi Monjaro? Acho que foi a reta. Acho que foi Monjaro. Se não me engano foi reta, mas enfim, pode ter sido reta, pode ter sido batida. Ele fala sobre o erro de dosagem. E a gente sabe, principalmente a reta atrutida, como ainda não é uma medicação autorizada e prescrita por médicos, tem toda aquela questão, né, em relação à dose. Então ele conta a história dessa moça. Infelizmente ela errou a dose e veio a óbito. E acho que foi hipoglicemia, né? Como é uma pergunta muito recorrente aqui, todo mundo pergunta muito, qual a sua dose, tá tomando quanto? Então essa semana não, tem umas 2 semanas, semana passada, mais dosado, né? Eu vou deixar tu contar, teve erro de doses aqui. E realmente teve as consequências, então eu vou pedir para ele contar. E aí que esse vídeo sirva também de alerta, né, para todo mundo. Como eu sempre falei desde o início, você é sempre muito transparente em relação a essa medicação. Então se der certo a gente vai falar, se der alguma coisa errada a gente também vai falar. Então eu vou deixar o Vitor falar a experiência que foi dele, né, sobre isso, sobre esse erro de dose. Então, primeiro que eu uso, né, a reta da ZPHC, aquela que vem são 5 vials de 24 miligramas. E a gente dilui em 2 ml. E eu tomo 40 UI, que corresponde a 4,8 miligramas. Esse dia eu tava contando a cabeça, eu não sei porque eu falei para ela colocar, em vez de 40 UI, 50 UI. Ela colocou os 50 UI, eu me dei conta do erro antes de aplicar, mas já estava os 50 UI colocado. Aí eu falei, vai assim mesmo. Só que 50 UI equivale a 6 miligramas. Eu tomo sempre 4,8. Não parece muita coisa, né? Mas... Eu até te falei, né? Foi besteira, foi um pouco a mais só. Cara, foi muito ruim. Tive muito mais náusea, passei muito mal. Por causa de 1,2 miligramas a mais, né? Uma pessoa que está acostumada, já estou tomando já 6 meses, né? 6 meses que eu tomo. E foi muito ruim. Não tirou mais minha fome, não teve nenhum efeito benéfico, só maléfico. Eu fiquei bem mal, bem nauseado, bem mais cansado, bem mais derrubado. Foi muito refluxo, foi muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Assim, um errinho de dose, né, que assim... Você ia se acostumar depois? Eu acho que eu ia me acostumar tomando 100 mg, mas não tem necessidade, né? Eu tô tomando 4,8 e tô perdendo peso normal, minha fome tá... foi um erro, assim, besta, né? A gente identificou antes mas eu não queria devolver, né? Colocar de volta, né? O MF, não colocar de volta não, né? Deixa pra lá, não é muito bom essa manipulação, tirar e colocar. Aí tomei assim mesmo e foi uma coisa assim que eu não esperava, né? Uma diferença tão pequena, 1,2 miligramas, que representou muito mal-estar pra mim, entendeu? Se eu precisasse realmente não tivesse mais fazendo efeito, eu teria que tomar, mas o que eu quero dizer assim é que com esse tipo de coisa a gente não tem muito margem para erro, né? Essa moça que a Aninha falou, eu acho que foi Monjaro, né? Ela tomou o tubo todo, né? Ela pegou o tubo todo e tomou e infelizmente faleceu, né? Como ela esqueceu, na verdade ela tomou errado e aí esqueceu que tinha tomado, né? E tomou errado e tomou novamente no dia seguinte. Então foi menos de 24 horas, ela tomou mais de 24 miligramas. As pessoas elas... muita gente fala, procura o médico. Eu entendo por que procurar um médico. Não é todo mundo que vai entender o que é miligrama, o que é ml, o que é a dosagem. Já te interromper, eu tô gravando um vídeo sobre isso, o que é miligrama, o que é UI, unidade, né? As unidades. Porque as pessoas, elas... confundem. Tem muitas pessoas que tomam...
lá em casa, suplemento, né? Eu, quando eu era mais novo, usei muito anabolizante. Então, muita gente que começou a tomar reta, muito fisiculturista que toma, são pessoas que já têm uma intimidade, já conhecem, já há muito tempo que usam, já conhecem muita gente. Então, quando isso sai da bolha, né? Porque primeiro a reta começou numa bolha, a bolha de fisiculturismo, né? Quando isso sai da bolha e se espalha, o próprio Monjaro, quando se espalha para pessoas que não têm uma cultura, que não têm um conhecimento, vai acontecer esse tipo de coisa, porque as pessoas não têm um conhecimento. É diferente de uma pessoa que não vai para o médico, mas ela tem um conhecimento já antigo, né? Já usa há muito tempo. São pessoas que estavam na bolha, estavam usando, já usavam anabolizante, já usavam outra coisa, já usavam suplemento. Então isso foi só um complemento. Pessoas que sabem o que é o ml, pessoas que sabem o que é o IP, pessoas que sabem diferenciar uma seringa, ponto de aplicação, higiene na aplicação, que é muito importante. As pessoas não dão muito valor à higiene na aplicação. A gente gasta muito álcool lá em casa porque a gente é álcool direto, não vai lavar a mão, passar álcool. A gente nunca teve nenhum problema lá em casa por isso, porque a gente não tem. A higiene na aplicação é muito importante. Então, essas coisas que parecem bestas, as pessoas não podem se acostumar com esse tipo de coisa, né? Dizem que tem um ditadozinho, né, mudando de assunto, sobre atropelamento, mas as pessoas que mais morrem atropeladas são as que moram na frente da avenida, porque elas começam a considerar aquilo ali tão comum que elas perdem o respeito pelo carro, pelo caminhão. Então, elas atravessam de uma forma como se fosse a extensão da sala da casa delas. E remédio, peptídeo, seja o que for, tem que ter um respeito, tem que saber o que está fazendo, porque senão pode levar a um acidente até fatal, né? Infelizmente. Então fica aí o alerta, ter consciência. E uma dica que eu dou, eu sempre anoto. Eu anoto tudo. Na verdade, eu começo a anotar na hora que eu vou tomar, porque eu sou muito esquecida também, eu fico com medo de saber quando foi que eu tomei. E não custa eu anotar. Isso é muito importante. Eu anoto tudo que eu tomo, anoto quantidade, o dia que eu tomei, e tem um outro gráfico de perda de peso. Eu anoto minha comida, mas eu já sou um cara bem sistemático com isso. Não sei se as pessoas vão fazer, mas eu anoto o peso, anoto comida, macro, o que é que eu comi, o que é que aquilo me representou naquela semana. Então são coisas que você vai ver, né? Porque essa semana eu perdi 2 quilos, essa semana eu perdi 1 e pouco, o que é que eu comi, o que é que eu fiz de errado, né? Então essas coisas são importantes para você. O meu processo é um processo muito longo, então, né? Quando é um processo besta aí de 3 quilos, 10 quilos, 20 quilos, né? Mas o meu processo são mais de 100 quilos, então eu tenho que ter uma análise bem detalhada do que eu estou fazendo, né? Para se tiver um erro, porque eu perdi pouco essa semana. Né? O que foi que eu fiz? O que foi que eu comi diferente? O que foi que me deixou retido? O que é que me... Hoje, por exemplo, eu estou tomando só 2 coisas. Hoje eu estou tomando Reta e Tesamorelin. Então, por que Tesamorelin? Porque ele ajuda a não perder tanta massa muscular, e realmente ajuda mesmo, é impressionante. Né? Como o Tesamorelin, esse peptídeo, ele é um secretagogo do GH, né? Então, mas ele não aumenta muito o GF1. Se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo sobre isso, explicando o Tesamorelin, que ele é... Muita gente está usando ele ao mesmo tempo que a Reta, né? Porque ele combate a gordura visceral, né? Então é uma gordura muito difícil de sair, que eu devo ter bastante, né? Então ela é muito difícil de sair, então ele combate, ele é liberado nos Estados Unidos, já é venda em farmácia, no FDA, para combater a gordura visceral de pessoas. As pessoas que têm HIV, elas têm uma tendência de ter a gordura visceral mesmo sendo magra. E essa gordura visceral é uma gordura que é a pior gordura que existe, né? É a gordura que mais prejudica o funcionamento, né, do seu corpo, inclusive coração, fígado, tudo isso. Então o FDA nos Estados Unidos liberou o Tesamorelin porque ele combate de verdade a gordura visceral e não tem um efeito muito grande sobre GF1, então não vai aumentar teu cortisol, não vai aumentar tua prolactina, então ele é digamos assim, que ele só tem quase parte boa. Claro, vai dar uma retençãozinha, às vezes em mim não dá, né? E realmente ele deixa o músculo mais cheio, mesmo você sem se exercitar, você manter uma massa muscular, né? Consegue evitar uma perda de peso tão grande da massa muscular, que é muito importante, né? Então eu estou usando só esses 2 hoje, não estou usando mais nada, não, fora suplemento, falando de injetáveis, né, de peptídeo. E estou assim, tá tudo certo, né? Só teve esse erro, mas se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo falando sobre Tesamorelin, quanto dosagem que eu uso, tudo isso aí. Mais uma vez falando que a gente não vende nada, né? Nem passa, só contando aqui o nosso relato, nosso dia a dia. Eu vou deixar também como dica aí para vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo, ou talvez no comentário fixado. Tem não é nenhum aplicativo, é um aplicativo que eu te passei para você ficar anotando, e é muito interessante.
Vou deixar o link aí que para quem entrou nesse mundo dos peptídeos, que toma 2, 3, 4 vezes para lembrar a hora de tomar, o que está tomando, como está tomando. Então é um aplicativo que ajuda bastante nisso, nessa organização. Vitor começou a usar também esse aplicativo e eu vou deixar como dica aí o link na descrição. Bom, mais alguma coisa? Só isso hoje. Não. Obrigado pelos comentários, como sempre aí. E para quem tava com saudade de olhar dos seus vídeos, estamos matando a saudade aqui. Enfim. Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu quero saber agora de vocês se já erraram a dose tomando as suas canetinhas, o que aconteceu. Espero que nada de muito grave, mas compartilhe a sua experiência aí nos comentários. Verifique que está inscrito no canal, isso ajuda bastante, mais de 50%, não mais, bem mais. Acho que é quase 70% de quem assiste meus vídeos não são inscritos. Se o YouTube ficar falando pra gente cobrar de vocês a inscrição, aí não custa nada, né? Enfim, bom, o vídeo de hoje é esse. Obrigada pra quem assistiu até aqui. E aí eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!